Para dar início, aos trabalhos da tarde de hoje, eu sempre trago uma historinha. Eu acho que quem já assistiu minhas palestras sabe que eu sempre trago uma historinha. E dessa vez eu trouxe uma fábula da Amélia Pessoa, que desse livro aqui é O Lobo e o Cordeiro. De repente alguém conhece, é usado bastante nas escolas. E conta a história do lápis. Lápis, quem não conhece? O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, perguntou: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. "Mas ele é igual a todos os lápis que vi na minha vida, não tem nada de diferente." A avó respondeu: "Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele, que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo." Então ela falou que ele tinha 5 qualidades. A primeira qualidade do lápis é que você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus. E ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. A segunda qualidade é que, de vez em quando, eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. A terceira qualidade do lápis é que sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fazemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. A quarta qualidade é que o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. A quinta qualidade, finalmente a última, é que ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Portanto, seja consciente de cada ação. Então, uma coisa tão simples, um lápis, Um lápis escrever, mas que a gente muitas vezes acha que não tem utilidade nenhuma, e ela faz uma reflexão, eu já esqueci, sobre a importância do lápis, as qualidades que ele tem. E aí tem assim, até eu vou ler porque eu acho interessante. Moral da história: o segredo de viver bem é procurar agir com o amparo de sua religião, saber suportar os obstáculos da vida, saber refletir e se corrigir sempre que é necessário, e recomeçar mais inteligentemente, valorizar o nosso caráter e tentar imprimi-lo de modo consciente e positivo. Ou seja, a gente tem que estar sempre corrigindo algo errado que nós fazemos. Muitas vezes a gente nem se dá conta, fazemos coisas erradas, coisas que não estão corretas, e deixamos passar, ao invés de parar, refletir e pensar o que aconteceu, por que eu fiz isso, e tentar mudar.
Aí, para refletir, a história do lápis, ela ilustra muito bem as qualidades necessárias para obter êxito na vida, pois uma qualidade complementa a outra. De nada adianta seguir uma religião, valorizar o caráter e ter consciência de cada ato, quando não se aprendeu a suportar e contornar as dificuldades. Então, não adianta nada, né? Muitas vezes. Também não adianta seguir uma religião, saber contornar as dificuldades, mas não agir de modo positivo e consciente. E aí, o que você está fazendo? Muita gente vive dentro de uma igreja, vamos falar igreja em geral, salão, igreja, e continua fazendo coisas erradas. Está ali, está observando o outro, como é que o outro está, né? Cuidando a vida do outro. Então, nada adianta. Nada adianta. Então, você tem que ter consciência de cada ato, de cada ação que você faz. Nem cultivar somente a inteligência, valorizar o caráter, mas jamais admitir os erros e não ter condições de mudar de opinião e de conduta quando necessário. Então, quando tem que mudar, devemos mudar. Só que, claro que a mudança é muito difícil. É muito difícil alguém mudar de uma hora para outra. A mudança requer muito trabalho, muito esforço. Todas essas regras juntas são de grande importância para que possamos alcançar o êxito e para que possamos viver em sociedade de maneira harmoniosa. Juntas, essas qualidades proporcionam segurança, fé, serenidade, equilíbrio e força para viver. Então, assim, o lápis, você escreve, errou, você apaga. O mesmo acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente, vou passar uma borracha, vai esquecer que lá atrás eu fiz isso com meu amigo, com meu irmão, com minha irmã, com um parente. Mas fica marcas, ele deixa marcas, né? Você até pode esquecer, mas quem recebeu aquela ação mal intencionada, vai doer, vai ficar ali guardado, porque, afinal de contas, deixa marcas. Então, assim, eu trouxe esse texto, porque eu acho que esse texto tem tudo a ver com mudanças. E aí, a mensagem de hoje é mudanças, o que te impede de mudar? O que te impede? Muitas vezes tentamos e não conseguimos. Mas vamos dar início agora, antes do tema, com a nossa prece, que eu já ia esquecendo. Desculpem-me. Agora vamos fechar levemente os olhos e fazer a nossa prece. Deus Pai bondoso, Jesus e toda a falange de espíritos benfeitores, gratidão por mais uma tarde de estudos e bênçãos. Derrame sobre nós e também sobre nossos familiares que não puderam estar aqui todas as boas energias, toda proteção, força, fé, coragem e tudo que buscamos e necessitamos neste momento. Olhai por todos aqueles que estão enfrentando problemas difíceis, mas sabemos que só vós tens a solução, pois és bom e amoroso. Amparai todos nós, encarnados e desencarnados, em seu amor e proteção. E assim seja. Então, as mudanças, elas são vistas como parte de um processo de evolução moral e espiritual de cada um. A evolução moral, a evolução espiritual na vida de cada um, ou seja, na humanidade. Todos nós temos alguma coisa que precisamos mudar. Até porque ninguém é perfeito, né? Perfeito só Deus. Então, todos nós temos alguma coisa. Não, eu não preciso mudar, eu já sou desse jeito e estou ótimo assim, não tenho defeito nenhum. Olha, já está errando, porque todos nós temos defeitos. Deixa eu só tomar um pouquinho. Todos nós podemos repensar nossas atitudes e mudar em alguma coisa.
E aí o Espiritismo, ele acredita que a transformação, ela começa dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Porque não adianta eu querer mudar. Vou citar a Neila ali, a Neila, né, nossa irmã, se ela não quer essa mudança. Né? Primeiro eu tenho que mudar eu mesma, a minha vida, para depois querer tentar mudar, tentar ajudar o outro. Como é que eu vou ajudar o outro se eu estou cheia de problemas, carregada de problemas, que eu não consigo nem resolver os meus, e quero tentar, eu vou ajudar a minha amiga lá, porque ela está cheia de problemas, ela precisa urgentemente mudar. Não, primeiro eu tenho que mudar a mim mesma. Né? E aí nós temos 3 tipos de mudança: a mudança moral, a mudança pessoal e a mudança social. A mudança moral é a transformação ativa, que conduz a uma nova ciência e um impulso científico. Acredita também na regeneração. Na regeneração, a gente fala tanto, né, em regeneração do mundo, que depende do esforço individual de cada espírito, como também acredita na transição planetária. Então, a mudança moral, ela acredita na transição planetária. O planeta está mudando, né? Então, nós temos que acompanhar essas mudanças. Acompanhar essas mudanças. Já a mudança pessoal, elas fazem parte da vida das pessoas, da vida de cada um. As mudanças pessoais são aquelas que trazem alegria para a gente, trazem, muitas vezes, não só alegria, trazem momentos ruins, né? E aí, nesses momentos, nós temos que ser fortes para enfrentá-los e superá-los, né? Principalmente suportar. Que aí muita gente se desespera diante de um problema e, ao invés de tentar conseguir resolver para poder suportá-lo, não, esbraveja contra tudo, contra Deus e contra todos. Então aí é a mudança pessoal. Aí depois nós temos a mudança social, que o Espiritismo no Brasil contribuiu para minimizar as dificuldades sociais e econômicas e propor uma nova igualdade social, que nós vemos tanto, toda hora, né? Quantas diferenças sociais, uns com tantos e outros sem nada, né? Uns morando em mansões e outros morando nas ruas, não tendo uma casa sequer para morar. Então aí é a mudança social, as diferenças que não deveria haver, mas infelizmente acontece. E acontece também como uma forma de aprendizado, para que esses seres possam evoluir, possam aprender. São oportunidades que a vida nos dá para aprendermos com essas mudanças. Aí depois nós temos mudar para evoluir, que era o que eu estava falando. A psicóloga e escritora Lourdes Fossato afirma que nós estamos em constante movimento, assim como o universo. Isso significa que mudanças ocorrem e são necessárias a cada instante. Então, a cada instante, o mundo, o universo está mudando. E nós podemos ficar parados? Não. Nós temos que acompanhar essas mudanças. Essas mudanças, cada um do seu jeito. Né? Cada um do seu jeito. Mas ela faz uma pergunta assim, mas então, por que nós somos tão resistentes a elas? Por que nós somos tão resistentes às mudanças? Talvez por medo, né? Talvez por medo. Muitas pessoas têm medo de mudar, medo do que possa acontecer. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber. A gente só vai saber o que vai acontecer tentando. Se não tentar, não vai saber o que poderia ter acontecido, o que poderia acontecer. Então, nós temos que ousar mudar. Porque toda mudança, com certeza, vai ser para melhor. Ninguém vai mudar para pior, ninguém vai regredir. Até porque Deus não quer isso. Né? Deus
quer que nós mudamos, mas para progredir, para evoluir, para crescer espiritualmente. Por isso que ele nos dá tantas oportunidades. E as oportunidades estão aí, na nossa frente, na nossa cara. E muitas vezes nós não enxergamos um palmo ali, está ali gritando. A gente passando por alguns problemas, sabendo que tem que mudar e não enxerga. Não consegue enxergar o que está ali na sua frente. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho. E em uma única existência no mundo material não é possível mudar. Ou seja, em uma única vida, vamos falar vida, eu uso sempre a palavra existência, né? Porque vida nós temos uma, mas várias existências. Em uma única vida não é possível mudar. Muitas vezes nós temos que voltar, reencarnar. Ah, mas por que eu tenho que reencarnar tantas vezes? Né? Por que eu tenho que reencarnar tantas vezes? Porque eu preciso aprender, porque eu não aprendi ainda. Eu ainda não estou no estado, né, naquela vibração que eu preciso estar. Eu preciso estar num nível de vibração mais acima, e eu estou lá embaixo. Por isso que eu preciso voltar sempre que for preciso. Por isso que diz assim, que a psicóloga Lourdes Possato, ela fala isso, que é impossível alguém aprender, alguém conseguir mudar totalmente em uma única existência. Precisa de muitas existências para conseguir mudar, ou seja, evoluir. E aí tem uma passagem que Jesus falou, né? Eu acho bem interessante essa fala. Como disse Jesus há mais de 2000 anos atrás: estreita é a porta que conduza à verdadeira vida. Então, assim, são as dificuldades de mudança, né? Então, é uma coisinha mínima, mas que é difícil, é muito difícil de se conseguir, muito difícil de mudar. Muitas vezes até porque a pessoa aqui, vive aqui nesse mundo assim, bitolado, eu vou usar essa palavra, né, bitolado, não enxerga nada do seu lado, só o que está na sua frente. Parece que não consegue enxergar nada que vem aqui ao lado, atrás, nada. Vive só a sua vida, sem se preocupar com o outro, com o bem-estar do outro. O caminho a seguir nem sempre está indicado, que Jesus fala, nem sempre ele mostra o caminho indicado. Ele até tem um ditado que diz assim: faça por onde que eu te ajudarei. Que são palavras de Jesus. Faça por onde que eu te ajudarei. Então, se você fizer por onde, você vai conseguir. Ninguém vai conseguir mudar se não quiser. Né? É o mesmo que, eu vou citar comparar até dar um exemplo. É o mesmo que eu estou desempregada, né? Não consigo emprego, mas fico em casa. O dia todo em casa, assistindo TV, série, filme, novela, ouvindo sei lá o quê, e diz, eu não consigo emprego, não consigo nada, não consigo sair da miséria. Poxa, mas eu não faço por onde? Eu não vou atrás, eu não busco. Ao invés de estar pesquisando alguma coisa ali que te interesse, que te leve, que te edifique, coisas boas, não, eu fico vendo bobagem. Ao invés de tentar procurar algo para que eu possa crescer. Eu estou precisando daquilo. Então, se eu ficar parada, eu não vou conseguir. Por isso que Jesus fala, faça por onde que eu te ajudarei. Se eu não fizer por onde, eu não vou conseguir. Né? Deus ajuda todos nós, porque Deus é bom, e Deus só quer o nosso bem, né? Jamais Ele quer que o filho seu sofra. Então, a mudança, ela é imprescindível para se progredir. Ou seja, se a pessoa está bem consigo mesma, ela precisa necessariamente sofrer mudanças para que esteja em evolução, em processo de evolução? Sim. Ela pode estar bem consigo mesma, mas ela precisa
melhorar mais ainda. Ela, não, eu estou bem, não preciso de nada, está ótimo assim. Então aí é o quê? O comodismo. Eu estou me acomodando. Porque na verdade todos nós precisamos, sempre temos alguma coisa em que precisamos mudar. Todos nós. Mas muitas vezes nós achamos que não. Tá muito bom assim. Eu tenho tudo que eu quero em casa, tenho a minha família, não tem problema nenhum. Então, assim, não é capaz de enxergar o outro, o irmão ali, às vezes o teu vizinho que está precisando de ti. Eu não estou falando de ajuda financeira, tá? Muitas vezes um abraço, de uma palavra amiga, de um consolo, né? Que você vá lá e dê um abraço naquela pessoa, que eu escuto. Isso também ajuda. É possível que algo seja realmente mudado em sua vida em um certo período de tempo? Como? Com certeza, isso se vê em muitas pessoas. Pessoas que conseguem mudar para melhor. Portanto, não adianta querer mudar o outro se ele mesmo não aceita e não quer essa mudança. Foi o que eu falei antes, né? Aí alguém tem um problema em casa, tem um filho, uma filha que tem um vício. Vou citar esse exemplo do vício, que é muito complicado. Tem um vício. Eu tenho uma amiga que tem um filho um jovem de 23 anos e tem um vício do álcool. Não é que bebe todos os dias, ele não bebe todos os dias, mas quando ele bebe, finais de semana, no sábado e no domingo, ele não consegue parar. Se ele tomou o primeiro gole, ele não consegue parar de beber. Ele tenta em casa, ele tenta pegar tudo que for de bebida que ele achar e beber. Começa com a cerveja, depois ele sai catando, chega a sair para comprar bebida, mistura tudo. E depois, no outro dia, né, esse jovem está mal, está muito mal. Aí chora, aí pede, implora para a família que quer mudar, que precisa mudar, que não pode continuar nessa vida, que isso não é vida, aí quer morrer. Fala, inclusive, que quer morrer. E aí a família, né, tanto o pai, a mãe, os irmãos, tentam ajudá-lo. Já tentaram levá-lo para uma igreja, né? Como eu sempre falo, levem para, não importa se é uma casa espírita, se é uma casa evangélica, se é uma igreja católica, levem para alguma religião, para que ele possa ter um rumo, ter algo que ele possa seguir. Aí quando ele está em crise, pós-bebida, ele chora, ele fala que quer morrer, mas que precisa de ajuda, que vai ir ao psiquiatra, que vai ir ao psicólogo, que vai ir para a igreja, que quer ir para a igreja, e aí fica uma semana, 2 sem beber, volta a beber, acontece a mesma coisa. E aí o que acontece? Pessoas assim, infelizmente, quando não aprende por amor, enquanto a família está ali, dando apoio, dando carinho, conversando, tentando, ajudando, dando todo o amor e carinho que precisa, e protegendo até. Então, quando não aprende por amor, acaba aprendendo pelas desgraças da vida, que são o quê? Aprende pela dor. Infelizmente, vai acabar aprendendo pela dor, que é uma situação triste. Esse mesmo jovem já caiu de moto, já caiu bêbado, machucou todo o rosto, ficou o rosto desfigurado, e todo mundo achou que não ia mais voltar a beber. Agora deu, né? Passou 30 dias sem beber. 30 não, 40 dias. Ao contrário. 40 dias. Voltou a beber. E aí por quê? Porque ele não aceita ajuda. Ele só quer ajuda quando ele está mal. Pós-bebedeira, né? Quando acontece, aí sábado e domingo, na segunda ele quer ajuda, chora. Passou aquele tempo ali e esqueceu.
Então, enquanto ele não quiser ajuda, ele mesmo não se prontificar a aceitar a ajuda, ele não vai mudar, ele não vai parar. Porque a mudança começa dentro de cada um de nós. Não adianta a família, os pais, toda a família querer ajudá-lo se ele não quer. O dia que ele tiver consciência, que ele quiser fazer um tratamento, ele vai melhorar. Que espero que isso seja logo, que aconteça logo, antes que aconteça o pior. Porque, como eu falei, quando não aprende por amor, aprende pela dor. Né? Que são os tombos da vida. Aí diz, é Deus que manda. Não, não é Deus. Deus não faz isso com ninguém. Ao contrário, Deus é muito bom. Deus só quer o nosso bem. Deus não manda ninguém beber. Né? Deus quer o nosso bem. Deus é a nossa proteção, o nosso auxílio, a nossa força. Então, assim... Então, essa mudança é muito importante, mas o que tem que acontecer? Cada um tem que perceber que você tem o seu livre arbítrio. Então, se você não quiser mudar, ninguém vai conseguir mudar você. Você só vai mudar se você quiser. Se você não quiser, você não vai conseguir mudar. E é muito complicado, né? É muito complicado mudar. A gente acha que é fácil, todo mundo diz, mudar é a coisa mais fácil do mundo. Eu não vou mais fazer isso, não vou. Quando vê, está fazendo de novo. Volta a fazer a mesma coisa. Porque a mudança é difícil. E ela tem que começar dentro de cada um de nós. Aí eu vou repetir uma frase aqui, que eu gosto muito. Santo Agostinho recomenda. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do meio-dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se a ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919, do Allan Kardec. Então, do livro do Allan Kardec. Então, assim, o que ele fazia? Chegava no meio-dia, no final da tarde, ele se interrogava. Ele perguntava a si mesmo, será que eu fiz o bem, hoje eu fiz só o bem? Será que eu fiz algum mal a alguém? Será que alguém ficou com queixa de mim? Então isso é muito bom, a gente chegar ao final da tarde, ou final da noite, antes de dormir, e fazer essa pergunta, o que eu fiz hoje durante o dia? Será que eu fiz só coisas boas, ou será que eu errei com alguém? Será que eu julguei o meu amigo, julguei alguém, falei mal de alguém? Porque muitas vezes você está ali num ciclo ali de pessoas ali, e aí sai uma conversa, e sem querer, você está no meio, você acaba dando palpite. Né? Mas nós não temos esse direito, porque nem Deus nos julga. Quem nos julga é a nossa consciência. Então é muito bom essa passagem, é muito boa, né? Do Santo Agostinho. O que será que eu fiz? Será que eu fiz um mal a alguém? Será que alguém ficou com alguma queixa de mim? Então vamos começar a nos fazer também essa pergunta no final do dia, que é muito importante. Às vezes a gente faz e não se dá conta. Né? Então, aí tem assim, a causa das aflições e a transformação moral. Nas condições em que se encontram, essas almas acumulam inimizades e antipatias. E por isso, muitas vezes, vivem isoladas, sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. Kardec ainda nos lembra sobre transformação moral, onde Kardec fala: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros concebem inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se torna a fé. Ou seja, a nossa fé é inabalável.
Nada pode diminuir a nossa fé. Se nós temos fé, nós iremos conseguir mudar. Não mudar o outro, não querer mudar o outro nós podemos ajudar, mas mudar a nós mesmos, né? E Cristo, ele deu ao homem uma ideia maior do seu próprio valor, de sua independência e da sua personalidade espiritual. Seus sucessores, entretanto, muitos inferiores a ele, não compreenderam a ideia grandiosa que brilha em todos os seus ensinamentos. Eles materializaram o que era espiritual, daí a espécie status moral, no qual parou a humanidade. Portanto, precisamos mudar urgentemente, antes que seja tarde. Mas a mudança, vou voltar a repetir, vem de dentro de nós mesmos, né? Então, pensem nisso. Pensem nisso e pensem também em fazer aquela pergunta que o Santo Agostinho fazia também. Interroguem vocês mesmos. Chega o final da tarde, repensem nas ações, o que vocês fizeram durante o dia, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje, e assim seja.